E aí, meu queridão, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? CP na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Mais um vídeo de estudo bíblico, tá? Eu tô super atrasado aí com os hinos. Essa semana eu vou estar estudando os hinos pra poder gravar, mas vai sair, tá? Vídeo de hino, vai sair vídeo de mesa de som também. É aquela loucura, né, pessoal? Trabalhando, correndo, é assim, né? Eu não trabalho no YouTube, eu trabalho fora, então vocês já sabem. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença da presença de Deus e a manifestação da presença de Deus, tá? Eu quero te explicar para vocês que tem uma diferença muito grande entre as duas coisas, tá? O que é a presença de Deus? A presença de Deus é onde Deus está, e Ele está em todos os lugares, né? Se você vê uma árvore, o sol, as estrelas, ali está a presença de Deus, tá? Deus está em toda a terra, inclusive é Deus que mantém o controle da terra estável. Se Deus tirasse a mão, né, desmoronaria todo o sistema solar, o universo se desfaria, né? Então Deus está controlando tudo, Ele está no controle de tudo, até um pássaro que voa, Deus está garantindo ali a gravidade, está cuidando de tudo. Então Deus, Ele está em todos os lugares, a presença dEle está em todos os lugares. E, entretanto, a manifestação da presença de Deus, ela não está em todos os lugares, tá? É isso que eu quero comentar com vocês e é importante deixar isso claro para vocês que estão ouvindo aí, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá em Samuel 17, 48 e 49. Nós vamos falar do exemplo clássico que é de Davi, mas tem vários outros exemplos. A manifestação de Deus se fez em várias situações. Ela se fez com Adão e Eva, ela se fez com, né, com Noé, com Moisés, com Abraão e etc, né? Mas eu vou citar aqui o de Davi, né? Um exemplo de Davi. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha da batalha para enfrentá-lo. Retirando-se a pedra do seu alforje, ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou cravada e ele caiu com o rosto no chão. Eu quero que você imagine na sua cabeça a seguinte situação. Um gigante de mais ou menos 3 metros, os teólogos falam que Golias tinha até aproximadamente 3 metros de altura, enorme, forte, com armadura dos pés até o alto da cabeça, tá? E Davi, um menininho pequeno, né, franzino, né? Golias olhou para ele e chegou a rir, coitado, né? E ele foi com tamanha autoridade, né? E Davi foi na autoridade de Deus, né? Falou, não, quem é você para zombar do Deus de Israel, né? Pegou a pedrinha, colocou na sua funda, girou e na testa do gigante. Aí eu quero te perguntar, você acha que um menino consegue dar uma pedrada na cabeça de uma pessoa, um menino pequeno, franzino, consegue dar uma pedrada na cabeça de um gigante para ele cair? Lógico que não. Quem estava ali? Deus. Deus pegou aquela pedra e com a potência do poder dele derrubou Golias, tá? Isso é um exemplo claro da manifestação da presença de Deus. Deus se manifestou no momento que Davi precisou, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com Daniel na cova do leão. Aconteceu, por exemplo, com esses nomes é difícil de falar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, né? Ficaram lá na fornalha e não foram queimados, nada aconteceu com ele. Quem que estava ali? A manifestação da presença de Deus, tá? Muitos falam que até Jesus Cristo que estava ali com eles, outros falam que era o anjo, mas não importa, era Deus protegendo, né, o servo dele. Então Deus se faz presente e manifesta o seu poder diante dos que buscam, daqueles fiéis, dos servos fiéis dele, tá? Então isso é a manifestação da presença de Deus. E essa manifestação, ela se deu em várias passagens bíblicas. Ela se dá comigo, com você, né? Tem hora que você passa por uma situação que você nem consegue entender como que Deus te ajudou a passar por aquilo, né? É a manifestação da presença de Deus. É os milagres que Deus manifesta na nossa vida. Isso é a manifestação da presença de Deus. Mas Deus, Ele está em todos os lugares, mas nem sempre Ele se manifesta em todos os lugares, tá? Lembrando que esse Davi que derrotou Golias foi o mesmo Davi que pecou com a mulher de Urias, né?
ele cobiçou, né, a Betseba, né? O mesmo homem pode estar rico da presença de Deus e manifestação do poder de Deus. É o mesmo homem que se pecou, que se perdeu, tá? Então isso depende do momento, tá? Então a presença de Deus está disponível para você, a manifestação dele está disponível. Mas será que você está usufruindo, tá? Então, vou dar um outro exemplo de um homem que era muito forte, Sansão. Tá lá em Juízes 16, 17. Sansão tinha uma força. A força de Sansão, muito fala assim, era do cabelo dele. Não. A força de Sansão estava na obediência que ele tinha a Deus. Enquanto ele obedecia a Deus e não cortava o seu cabelo, Deus estava com ele. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, não era o cabelo que era importante, era a desobediência, né? Mesma coisa lá com Adão e Eva, a desobediência, tá? Então diz aqui, ó, lá em Juízes 16, a partir do 17. Por isso lhes contou o segredo, jamais se passara navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu. Desde o ventre materno, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Aqui, ó, ele contou o segredo para Dalila. Ele amou mais Dalila do que Deus, tá? E aí diz aqui, ó, o que Dalila fez com ele? Traiu ele, ó. Olha só o que Dalila fez. E fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Por que o Senhor deixou ele? Porque ele desobedeceu. A manifestação da presença de Deus o deixou, tá? Então, isso aqui é muito importante. Toda vez que o pecado entra, você tira Deus da jogada. Deus continua lá, mas só que você afasta Deus de você, tá? O cartão vermelho que você dá para Deus é o pecado, tá? Então, no momento que o homem peca, ele interrompe a manifestação da presença de Deus, tá? Então, é muito importante entender isso aqui. E tem mais um versículo que é chave pra gente, está lá em Josué 7, a partir do verso 2. Josué 7, a partir do verso 2, que diz assim, ó. E sucedeu que Josué enviou um homem de Jericó a Aia, que fica perto de Bet-Even, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. E os homens subiram e espionaram Aia. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra a Aia. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. O que aconteceu? Josué pegou os espias, mandou lá espionar a terra do inimigo, falou assim: ó, dá uma olhada como é que é o exército deles, vocês são fortes, vocês são numerosos. Aí os espias voltou e falou para Josué: não, Josué, é pouca coisa, manda só 2.000 homens aí que já dá conta, tá? Aí Josué mandou 3.000 homens, aqui ó. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Então aquele exército que eles acharam um pouquinho e fraco, deram uma surra no povo de Deus. O povo de Deus saiu com um rabinho entre as pernas, humildezinho, voltando, muitos até morreram, tá? E chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sabarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo de Deus desanimou completamente. Aí o que aconteceu? Josué não entendeu, falou assim: poxa Deus, eu estou com o Senhor está comigo, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa guerra? Né? E aí Josué começou a entrar na presença de Deus e orar e buscar do Senhor o que tinha acontecido. E a resposta veio lá no versículo 10, disse: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, e eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto de seus bens. O que tinha acontecido? Um homem, né? Um homenzinho dentro da nação de Israel pegou despojos, né? E levou, né? Esse homem era Acã. Ele pegou esses despojos, né, de Sodoma e Gomorra e levou junto da nação de Israel. O pecado entrou na nação de Israel. Por isso que muitas vezes
dentro da igreja, uma pessoa só que peca já provoca consequências graves dentro da igreja, tá? Isso aqui é um exemplo claro disso, tá? E o que aconteceu com esse homem? Tá aqui lá no verso 21. No verso 21 não, verso 25. E disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram uma grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo de sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Tá? Então, meu querido, o que é a presença de Deus? Por que a presença de Deus é diferente da manifestação? Simples. Toda vez que a presença de Deus estiver perto da santidade, Deus se manifesta. Toda vez que a presença de Deus estiver perto do pecado, Deus se cala, silencia, tá? Então, por que muitas vezes Deus não se manifesta na nossa vida? Por causa do pecado, por causa da língua, por causa do que nós falamos, por causa do que nós vimos, por causa do que nós pegamos, das brechas que nós deixamos para o inimigo, tá? Então, muitas das vezes nós não prosperamos e não vencemos, não vemos as bênçãos de Deus acontecer na nossa vida, porque nós não merecemos, nós erramos, nós não estamos ligados a Deus. Então, lembra sempre, presença de Deus mais santidade é igual manifestação da presença de Deus, tá? Então vou repetir, presença de Deus mais santidade é igual manifestação da presença de Deus. Você quer ver o poder de Deus descer na sua vida? Você quer ver a manifestação do poder de Deus? Você quer ver o milagre acontecer na sua vida? Você quer ver a obra de Deus estar em você, na sua família? Busque a santidade. Procure estar lendo a palavra. Procure orar mais. Procure se dedicar mais à obra do Senhor. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Amém, meu querido? Então, tá aí a diferença de presença de Deus e manifestação da presença de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, fique com Deus, valeu e fui, queridão!